Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinário da Infinox, o webinário Market Outlook da semana. O meu nome é Tiago Cardoso e vamos então ver o que é que nos vai marcar. Não só está a marcar hoje já, e de certeza que muitos de vocês já têm aqui várias questões para mim acerca do crude, mas portanto não vamos ver só o que é que está a marcar hoje o dia nos mercados, mas também o que é que poderemos esperar para o resto desta semana. Ora, antes de avançarmos, eu pedia só então que colocassem o OK na vossa janela de questões, só para confirmar então que está aqui tudo OK em relação tanto ao som como à imagem. Ok, também já sabem que se tiverem aqui alguma dúvida, podem sempre colocar aí na vossa janela de questões, estejam à vontade para o fazer. E, bom, e é impressionante como... Bom, nós já vamos falar aqui sobre isto, vamos só dar aqui alguns instantes só para que mais participantes possam aqui entrar no nosso webinário, mas é impressionante o que está a acontecer no crude. Enfim, não é nada surpreendente, mas... Mas se quiserem já fazendo aqui algumas questões em relação ao crude, tenho a certeza que muita gente vai ter aqui a mesma questão, que é porque é que está a cair tanto, se vale a pena comprar agora ou não. Ok, pedia só, entretanto, a quem foi entrando colocasse aí o OK na janela de questões. Bom, vamos então começar. Vamos então começar. Veja aqui algumas questões a ser colocadas, mas começando então por olhar, vamos começar então por olhar aqui para os gráficos e claro está que não podemos deixar de ver naturalmente o que está a acontecer neste momento no crude. Deixo-vos só a atenção aqui de uma situação que é, vocês quando negociam com uma corretora, independentemente de qual é a corretora, todas elas vão-vos dar preços diferentes, todas as corretoras acabam por ser market makers na sua essência. Mas têm como subjacente um ativo. Algumas têm um contrato de futuros, pode ser um contrato de futuros se calhar daqui a 2 meses, 3 meses, pode ser o NYMEX, pode ser através da NYSE, desculpem, da ICE, enfim, todos vos vão dar uma cotação diferente. E uma das questões que eu já vi bastante hoje foi, porque é que a corretora A tem um preço diferente da corretora B e a corretora C está a cotar mais, eles estão a roubar. Pronto, vi muitas questões acerca disto. Portanto, cada corretora tem um subjacente diferente. Vocês, quando estão a negociar com a corretora, têm que saber qual é que é o subjacente que estão a operar. Eu aqui neste caso, o caso que eu vos estou a mostrar é, obviamente, aqui em relação à Infinox, nós estamos a ver o preço spot, ou seja, nós não estamos a ver o preço do futuro, estamos a ver o preço spot em que precisamente não existe um rollover, portanto é o preço de continuação constante, que depois é acertado face ao contrato futuro que esteja a ser operado. Mas, neste caso, vamos lhe chamar é o mercado à vista, é o mercado a que, caso eu queira comprar hoje um preço do barril de petróleo, é este o preço a que eu estou a comprar. Obviamente que, quando vocês estão a olhar, eu aqui vou só fazer aqui um refresh, vamos olhar, por exemplo, para os contratos da CME. Portanto, a CME
disponibiliza contratos futuros para negociação centralizada na Bolsa do preço do barril de crudo, sendo que são contratos mensais, e nós, neste momento, essa grande queda que todos veem, em que estamos a cair quase 90%, isto deve-se ao facto de amanhã terminar o contrato de futuros, portanto, amanhã é um novo contrato nos futuros do petróleo. Ora, significa isto? Porquê é que está toda a gente a vender neste momento? Aliás, porquê é que vocês veem na curva, portanto, isto obviamente vocês podem comprar cada um destes contratos, podem comprar o contrato de maio, podem comprar o contrato de junho, podem comprar o contrato de julho. Porquê é que está toda a gente a vender o contrato de maio? Porque neste momento, estando nós a negociar em contango, acaba por ser mais caro manter a posição e deixá-la rolar para a próxima do que propriamente fechar a posição e abrir a posição já num outro novo contrato de futuros. Por isso é que aquilo que vocês veem já é, por exemplo, um volume gigante no contrato de junho, um valor mais pequeno no contrato de volume, um volume mais pequeno no contrato de maio, essencialmente porque está toda a gente a vender este contrato. Porque se vocês forem a ver, na realidade, se estivermos a olhar, por exemplo, para o preço de junho, o preço de junho caiu hoje 2,74%, não é nada do outro mundo. Aliás, acho que até que isto está em pontos, caiu 10%. Portanto, estamos a falar da diferença, exatamente, portanto, isto não está em porcentagem, está em pontos. Portanto, um caiu 90 e tal por cento, o outro caiu 10%. Ou seja, não estamos a ver uma tradução assim tão grande. Aliás, o contrato de maio até é provável que vá, vocês hoje se calhar vão ver uma coisa interessante, que é ver o contrato de maio a ir cotar num valor negativo. No Canadá ele já teve inclusivamente hoje a cotar negativo. E atenção que isto não tem rigorosamente nada de mal, simplesmente o que nós estamos a ver é quem é que vai comprar o contrato de maio hoje, quando é mais caro rolá-lo do que fechar a posição e abrir uma nova amanhã. Portanto, é só, desculpem a expressão, mas quer dizer, é um bocado ridículo estar a manter esta posição no contrato de maio. Enfim, de qualquer das formas, aquilo que nós vemos é obviamente uma queda significativa no preço do petróleo, porque obviamente que, estando o contrato de maio a cair da forma como está nesta altura, é óbvio que depois acabamos por ver todos os preços a cair sempre de uma forma significativa. Nós aqui o que vemos é precisamente o contrato, é o preço spot, portanto é o preço spot que vai sempre ser ajustado ao preço do novo contrato de futuros que vai entrar em funcionamento amanhã. Portanto, aquilo que nós vemos é o preço spot. Ou seja, muitas vezes as corretoras o que veem é um contrato de futuros que termina e inicia-se um novo contrato de futuros. Portanto, vocês têm a diferença do swap. Portanto, tem um preço novo a ser aberto. Se vocês tiverem compradores e o novo contrato de futuros estiverem em contango e, portanto, vai-nos apresentar uma cotação mais acima, significa que vocês vão ser debitados pelo swap porque vão ganhar pela diferença de preço. E, portanto, vocês se calhar olham para o preço e pensam, caramba, ganha imenso, do dia para o outro é um gap. Não é, simplesmente o ajuste para o novo contrato de futuros. Porque é que isso é menos vantajoso operar com contratos CFDs de futuros do que propriamente o preço spot? Porque, por exemplo, vocês estivessem em qualquer outra corretora que oferecesse esse CFD, vocês, creio que na sexta-feira, tenham sido debitados pelo swap, portanto é um custo que está fixo, já não há a fazer, já está pago, já está ali como débito vosso, já não vai mexer, é sempre aquele débito. Vocês são creditados porque o preço abriu cá em cima, mas entretanto o preço caiu. Ou seja, significa que vocês foram debitados de forma fixa, mas o vosso crédito que ganharam pelo facto do preço abrir cá acima acaba por se desvanecer porque entretanto o preço vai caindo. E portanto vocês acabam por ficar ali com uma dívida, por assim dizer, fixa. Já não é recuperável, só se o preço agora voltar a subir. O que acontece quando vocês negociam o spot é que nas próximas 3 semanas, diariamente, portanto o rollover, em vez de ser feito num só dia, o rollover é feito faseadamente por dia, portanto até convergir com o novo contrato de futuros. Portanto, neste momento a cotação aqui na Infinox está o spot a 15,43. Se vocês, deixa eu fazer aqui um refresh, se vocês
se vocês operarem pela Infinox, significa que o preço que vocês vão ver vai todos os dias ser ajustado, portanto, com o rollover diário, até ao próximo dia, mais ou menos deve ser dia 15, que são as próximas 3 semanas, até este preço convergir com o contrato novo de futuros. Mas, portanto, em vez de receberem logo uma fatia grande de swap de um dia para o outro, é faseadamente, entretanto o preço pode mexer e vocês eventualmente acreditam que querem fechar a vossa posição. Mas depois depende sempre, claro, daquilo que é a vossa tomada de decisão em termos daquilo que acreditam que vai acontecer a este preço. Portanto, basicamente é isso. Basicamente é isso que está a acontecer neste momento no petróleo. Em toda a sua curva, naturalmente, que estamos a ver uma queda significativa, ainda assim aqui nos contratos de mais longo prazo até estamos a assistir a uma apreciação face ao settlement anterior, portanto é mesmo só, porque reparem, quando estamos a negociar futuros, depois quando acaba o contrato de futuros, nós temos a opção de rolar ou receber fisicamente a matéria-prima. Não é ninguém que vai querer receber fisicamente a matéria-prima, porque nem a temos como receber. E ninguém vai querer manter a posição para o novo contrato de futuros amanhã, porque vai custar um balúrdio rolar a posição e, portanto, é muito melhor estar a fechar e abrir amanhã, ou abrir até já hoje uma posição no contrato junto, do que estar a deixá-la rolar, que é muito, muito mais caro. E é por isso é que está toda a gente a vender. Quem não está a vender, ou seja, mas isto procura neste momento, é o sell-off gigante, é por causa disso, e até me admira, se calhar, se nós não virmos o preço negativo ainda hoje. Enfim, mas é isso que está a acontecer ao preço do crudo. Portanto, efetivamente, depois acabamos por ver uma queda bastante significativa na sua curva toda, embora apenas só aqui na curva mais recente. E, portanto, eu não tenho grandes dúvidas que vamos a zero. Portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem até lá. Mas atenção, isto é normalíssimo. Não pensem que é uma nova crise que vem aí, crise do petróleo. Isto é uma coisa naturalíssima. Não, aliás, é natural face às condicionantes que neste momento nós temos em relação ao mercado crudo e a forma como os futuros neste momento estão a cotar. Não é nada de extraordinário caso tenhamos em conta estas condições. Não pensem que isto é uma nova crise, que estamos outra vez agora a ter, enfim, crise do petróleo. Não tem nada a ver com isso, atenção. De qualquer das formas, obviamente que o facto do preço spot estar a cair, acaba por ser exatamente por causa desse valor de compra. Agora, amanhã eu creio que as coisas, e por isso é que eu hoje já na live do mercado americano eu alertei-vos para cuidado com o preço do petróleo. Não comprem na expectativa de achar que isto está muito baixo, pode subir outra vez, porque da forma como os futuros estão a negociar, é normal que continuemos a assistir a uma pressão vendedora bastante grande. Foi o que aconteceu e eu acredito que efetivamente a pressão vendedora possa... Aliás, não acredito, vai mesmo. Isso é garantido que a pressão vendedora vai acabar por acontecer até ao final da sessão de hoje. E por acaso vai ser interessante vamos ver se ainda durante este período do nosso seminário conseguimos ver aqui o petróleo a tocar nos zero. Bom, explicado então o petróleo, eu acho que já respondi aqui à maior parte das questões. Melhor forma de expor ao crudo a médio prazo, o ETF de empresas de exploração. Também respondi hoje a essa pergunta na live. Eu não diria, eu diria que a melhor forma de nós estarmos expostos ao crudo no médio prazo é não abrir nenhuma posição em rigorosamente nada relativo ao crudo. Precisamente por causa, enfim, da imprevisibilidade que existe, porque reparem, nós em termos de crudo, se vocês quiserem, podem obviamente abrir uma posição de médio e longo prazo no crudo, acreditando que o preço a certa altura vai subir. Vocês têm sempre o risco, se estão a negociar CFDs, vão estar alavancados e vão estar a pagar diariamente o swap. Se estiverem a negociar futuros, vão sempre ter o risco do novo contrato de futuros rolar e ser muito mais desfavorável para vocês do que o normal. Portanto, eu diria que para o longo prazo, neste momento, tem que ser uma exposição mesmo muito pequena e que seja mesmo na expectativa de ganhar alguma coisa, mas não pensem em ficar milionários com isso, na minha opinião. Se quiserem ir pela compra de ações, eu aí também não vos recomendo por uma razão, porque
Se vocês a comprar ações, muito provavelmente vão comprar ações de empresas norte-americanas, empresas essas que muitas delas, e se calhar metade delas, vai estar numa situação de solvabilidade muito, muito negativa, em que provavelmente até vai ter que, se calhar, apresentar falência, porque não consegue neste momento ter margens, não consegue movimentar o petróleo, não consegue, enfim, ter a sua operação normal e a certa altura vai acabar por ceder e ter de pedir insolvência por causa disso. Logo aí já é negativo para caso para quem caso esteja a investir nessas empresas. Portanto, eu diria que nesta altura não entrar nesta excitação de querer comprar petróleo. Aliás, eu hoje no seminário da tarde, na live da tarde, até vos disse que eventualmente onde estão as melhores oportunidades não é no longo prazo para o petróleo, é no curto prazo para vender. Por exemplo, hoje tinha sido um dia fantástico para se vender petróleo. Eu não vendi petróleo, mas era uma oportunidade fantástica para poder vender petróleo. Agora, a grande questão é perceber realmente se vai existir. O que é que vai fazer o preço se eventualmente subir no futuro? É se houver procura. Será que essa procura vai acontecer nas condições em que estamos neste momento no mercado? Eu não diria. Eu diria que negociando sempre com uma expectativa do preço continuar a cair com mais força, eu acreditaria que efetivamente até poderíamos manter estes preços durante bastante mais tempo. É apenas a minha opinião, naturalmente. Portanto, isto para vos falar em relação ao crudo, portanto, creio que já tenha respondido aqui a todas essas questões. Obviamente que é o grande assunto do dia de hoje, é o assunto-chave neste momento. E olhando aqui para o resto do que está a acontecer, eu hoje já vos tinha mostrado aqui na live hoje à tarde, como é que ia ser o mercado esta semana em termos daquilo que é a publicação de dados económicos. Vai ser uma semana bastante calma. O único dia de maior relevância em termos de publicação de dados é na quinta-feira, portanto, em que vamos ver a publicação dos PMIs, tanto de serviços como de manufatura, e tanto na Europa como nos Estados Unidos, e vamos ver aquele que é o indicador que neste momento mais estamos atentos, que é os dados de emprego nos Estados Unidos, portanto, neste caso, os dados de pedidos de subsídio de desemprego. Ainda não há uma expectativa, uma estimativa sobre qual é que é o número que provavelmente vai sair. Veremos se fica em linha com aquilo que tem sido a média das últimas 4 semanas, que tem sido uma média muito, muito alta e que coloca a taxa de desemprego neste momento nos Estados Unidos muito, muito alta também. Em relação aos índices, continuamos a observar a expectativa dos índices poderem continuar a sua queda. Portanto, eu na semana passada falei-vos sobre o porquê de acreditar que os índices vão continuar a cair. Lá está, é tal situação que é impossível nós adivinharmos o futuro, é impossível adivinharmos o que é que vai acontecer. A minha expectativa e eu volto constantemente aqui a repeti-la, é de que vamos ver os índices a continuarem a cair. Eu, na semana passada, já dei uma série de indicadores que eu acredito que possam ser indicadores de liderança para que haja uma maior queda nos índices. Eu não adivinho o futuro, não faço a mínima ideia se efetivamente isso se vai materializar ou não. A verdade é que estão à nossa frente dados muito, muito concretos. Se vocês quiserem, vocês não viram o vídeo da semana passada, podem ver no YouTube da Infinox, basta procurar por Infinox no YouTube e está lá gravado. Eu falo lá de uma série acho que eram até 6 razões que eu gostava para os índices poderem cair com mais força. A verdade é que nós, na sexta-feira, tivemos um gap em alta bastante agressivo, portanto aqui, agora, vou colocar aqui as velas maiores só para nós vermos. Portanto, tivemos aqui na sexta-feira uma abertura em gap em alta, portanto, vejamos só aqui. Portanto, aqui uma abertura em gap. A abertura é essa que durante a sessão foi fechada, esse gap. Entretanto, voltámos para cima e formámos aqui uma vela doji. Portanto, formámos aqui um doji, como vocês podem ver. E se isto só por si já é um indicador de potencial reversão. Isto a nível técnico, naturalmente. O que é que importava ver? Importava ver se, na vela seguinte, que é a vela de hoje, segunda-feira, conseguiríamos ter uma negociação abaixo da média móvel de 50, porque nós estávamos aqui, notem, nós estávamos aqui a arriscar a negociação acima da média móvel de 50.
Ora, o que nós tivemos hoje foi precisamente uma rejeição desta média móvel. E, portanto, se fecharmos nestes valores e se fecharmos neste nível em que o preço vai estar muito próximo do preço de abertura da vela anterior ao gap, então aí sim poderemos ver uma força descendente novamente a surgir, até porque provavelmente quebraria aqui um suporte ascendente. Obviamente, isto é tudo a nível técnico. Eu, a semana passada, já vos falei dos fatores a nível fundamental. Portanto, resta-nos perceber se conseguimos aqui quebrar. Claro que isto são valores, isto é difícil de definir aqui uma linha, mas é mais ou menos esta linha que une estes mínimos maiores e estes máximos menores. Portanto, algo deste género. De forma a que esta cunha ascendente é uma cunha que, aliás, eu ontem coloquei até um story sobre isto no Instagram, em que se via que a queda do S&P 500 trouxe-nos um aumento de volume, mas esta subida estávamos a assistir a uma redução do volume de negociação, o que é mais uma razão para eventualmente vermos que esta subida já está bastante mais limitada. Portanto, vamos ver se a nível técnico confirma-se então o facto de termos esta quebra desta cunha ascendente a poder promover uma maior entrada de vendedores. Eu pessoalmente acredito que possa ser ainda mais uma razão, isto olhando apenas para dados técnicos, e eu nestes casos eu prefiro olhar para os dados fundamentais, e eu mostrei-vos imensos, olha, até vos posso mostrar aqui novos quer dizer, fazer uma atualização, reparem, VIX, com esta subida toda, o VIX mal cai, continua nos 36%, portanto, nos 77%, o VIX continua sem dar rigorosamente nenhum conforto ao S&P para continuar a subir. Vemos o petróleo nos valores a questão a continuar a cair. Bem, sei que é uma condição muito, muito própria, como eu há pouco vos expliquei, mas a verdade é que continua a cair e continua também a pressionar uma grande fatia de um dos setores do S&P 500, que é o setor energético. E depois temos o ouro, que continua lá preso em cima, portanto, a ser um ativo de refúgio que continua também a encontrar compradores. E outro, que é o dólar index, também, apesar de tudo, continua a aguentar-se bastante bem nos 100 pontos. Aonde é que vai existir uma maior entrada de fluxos para uma maior subida no S&P 500? Não existe nesta altura. E, portanto, eu acredito que isto possa nos trazer tanto S&P 500 como Dow Jones, como Nasdaq. Reparem, o Nasdaq está praticamente outra vez nos máximos históricos. Quer dizer, estamos quase novamente a negociar nos preços em que, antes de haver sequer uma expectativa de um vírus, os mercados já estavam extremamente inflacionados e agora ainda para mais estamos com a economia completamente parada, completamente travada. Quer dizer, é muito difícil nós aqui conseguirmos justificar o porquê de termos estes índices destes valores sem ser a mão da Fed a influenciar o mercado. Portanto, muito difícil para mim continuar a ver os índices a continuarem a encontrar compradores da forma como estão. Já agora olhando aqui para o gráfico semanal, notem como mesmo assim acabamos por nos manter aqui numa zona de suporte importante, eu diria importante, até uma zona de anterior consolidação, são dois anteriores máximos, portanto, apesar de tudo, ainda estamos numa fase onde eu diria que a pressão vendedora acaba por poder ainda existir. Vamos ver se isto acontece ou não, e eu vou estar aqui com vocês nas próximas semanas e nos próximos meses. Na minha opinião, esta perna do S&P 500 vai ter que existir, portanto, uma nova perna descendente. Se vai a novos mínimos ou não vos sei dizer, é impossível eu conseguir-vos dizer isso, mas que aqui vai ter de existir alguma correção de toda esta subida que houve neste mês, na minha opinião, isso vai efetivamente ter de acontecer. Olhando aqui para o que aconteceu durante o dia de hoje nos mercados e olhando para aquilo que foram as empresas que mais valorizaram hoje, portanto, apesar de tudo, nós durante a sessão acabámos por ver uma ligeira recuperação dos índices americanos, que entretanto já deram uma continuidade de queda. Essencialmente, hoje, durante a abertura da sessão, eram as empresas que mais queiram eram as empresas relacionadas com o setor energético. Entretanto, se olharmos aqui para as que mais caem hoje no S&P 500, já não é assim tão verdade isso. Portanto, apesar de tudo, as empresas do setor energético acabaram por recuperar alguma coisa. Portanto, aqui pelo negativo,
vemos apenas a Occidental Petroleum a cair 6,35% e a Pioneer a cair também mais ou menos 6%. Portanto, significa que quem está a perder mais até é a Delphi, é uma Autopart, é a Brands, a Macy's, uma Ritz, enfim, Norwegian, Boeing, a cair 5,4%, mas na realidade até acabámos por ver as empresas relacionadas com o petróleo a valorizar, o que até acaba por ser um pouco curioso. Tenho aqui uma questão. Olá, Tiago. Tendo em conta aquilo que o S&P já recuperou, independentemente da injeção de dinheiro da Fed, continuas a acreditar que pode aproximar-se dos últimos mínimos ou apenas uma pequena queda? Até que ponto a pressão vendedora pode ser assim tão forte? Neste momento, relativamente a blue chip stocks, até que ponto compensa esperar, arriscar para ter uma melhor entrada? Pergunto isto porque a verdade é que não param de subir. Eu acho que já respondi, se calhar, entretanto, enquanto a pergunta estava a ser feita, eu acho que se calhar respondi. Antes de mais dizer que é impossível nós, obviamente, adivinharmos o futuro e costuma-se dizer que é melhor o time do que o timing in the market, ou seja, é melhor nós todos os meses, independentemente do valor, comprarmos uma ação do que estarmos à espera para ela cair mais, cair menos. Eu comprei algumas ações na primeira queda que tivemos, entretanto não estou comprador sim se voltarmos a assistir uma nova queda. Será que ela vai acontecer ou não? Eu acredito que sim, mas é muito difícil nós irmos só por aí. Eu acho que depende muito daquilo que é o perfil de cada um, a convicção de cada um. Eu já comprei algo daquilo que queria comprar na queda anterior, estava agora a esperar pela próxima. Se não acontecer, não aconteceu. Simplesmente não vou comprar, se calhar, aos preços a que queria comprar, mas neste momento estamos a voltar a ter múltiplos onde, para mim, já anteriormente não fazia sentido comprar ações. Eu, como vos digo, eu há um ano que já não comprava ações. Eu todo o ano de 2019 comprei uma ação só e foi logo no início do ano. Depois disso nunca mais comprei, porque para mim, na minha opinião, não havia nada que fizesse sentido. Estando agora nós próximos de negociar nesses valores, faz agora sentido para mim comprar numa situação macroeconómica que está ainda pior? Para mim não. Portanto, na minha opinião, eu acho que a economia real vai ter aliás, os mercados vão ter de corrigir para fazer face àquilo que está a acontecer na economia real. E uma recuperação em V, sinceramente, eu acho muito difícil, mas depois aqui entra muita especulação e entra muita convicção de cada um em relação a como é que vai ser a recuperação, se vai ser em V, U, W, L, em I, se calhar nem vai existir, vai acabar o mercado. Portanto, depende sempre muito daquilo que é a convicção de cada um. A minha convicção é que pode cair, portanto eu já aproveitei para comprar uma parte. Neste momento não vou comprar porque está em múltiplos onde eu acredito que não faz sentido comprar. Perguntou-me aqui outra questão. Na minha opinião, ainda não caiu mais por causa da Fed, por causa da compra da Fed. Até quando a Fed vai estar a injetar no capital nos mercados? Quando parar os instrumentos que compraram, vão perder muito valor. Parece-me uma grande bolha. Os bancos centrais são isso, são uma bolha, na realidade. Nós, para imprimirmos dinheiro, temos que criar dívida. A dívida é essa que não vão ser os bancos a pagar, vai ser a população, através de impostos. É assim que, infelizmente, as coisas funcionam. Portanto, a questão é, quando a Fed deixar de comprar como está a comprar, se calhar não há assim tanto dinheiro disponível para, quando a Fed quiser vender, alguém poder vir comprar no seu lugar. Agora, claro, a Fed não me parece que a Fed vá reduzir o seu balance sheet daqui a pouco tempo. Acho que vão continuar efetivamente a comprar e durante todo o período em que tivermos com a economia da maneira como está, a Fed vai continuar a injetar capital. Isso acho que é claro. A questão é que está neste momento a criar uma grande desregulação face àquilo que são as normais mecânicas do mercado. Ora, isto vai criar um problema ao nível dos institucionais que querem contrabalancear aquilo que são as suas carteiras. Quer dizer, se eu hoje tiver, por exemplo, olha, dou-vos um exemplo. Vamos imaginar que eu sou um grande hedge fund, eu estava a comprar em ações, entretanto desfiz a minha carteira na altura. Olha, nem desfiz a minha carteira, mantive as minhas ações, simplesmente me protegi
a comprar, por exemplo, proteções, por exemplo, no VIX ou até no ouro. A questão é, quando eu me desfizer dessas proteções, eu vou comprar ações aos valores a questão novamente? Porque não faz grande sentido. Eu vou ter que realocar outra vez o meu capital, mas entretanto vou realocar a um ativo de renda variável que se calhar já não faz sentido estar a comprar. E portanto entra-se muito nesta questão da mecânica normal dos mercados já não ser a mesma e poder desregular aqui alguma coisa e que depois vai ter implicações, se calhar, no futuro. Portanto, isto para vos dizer que até quando é que a Fed vai comprar, eu acredito que vai ser durante todo este período, enquanto estivermos, pelo menos no lockdown, pelo menos enquanto tivermos empresas a mostrarem-se muito vulneráveis ao que está a acontecer nesta altura, mas creio que a certa altura vamos ter que ver os bulls entrarem novamente no mercado e embora seja difícil dizer-vos, por exemplo, que vão contra a Fed, que fazem bem, a verdade é que as munições vão ter que acabar a alguma altura. E quando as munições acabarem e quando o vírus acabar, a discussão vai ser como é que nós vamos pagar esta fatura que a Fed criou. E, portanto, aí vamos ter então mais um problema. Portanto, não só os problemas em que vamos ter a economia, até porque os hábitos de consumo vão ser completamente distintos, mas também quem é que vai pagar esta grande fatura que foi criada. Isto acabou por ser muito bom para os bancos, foi fantástico, mas para a economia real não se está a ver assim grandes melhorias, ou pelo menos não se perspectivam grandes melhorias, porque os mercados podem recuperar em V, mas aquilo que era o mundo real antes desta quarentena, não vai existir uma recuperação em V. Não vai. Se existir uma recuperação, vai demorar muito tempo a acontecer. Pelo menos isto, na minha opinião. Bom, isto foi em relação ao S&P 500. Olhando para o euro-dólar, e aquilo que é curioso é que continuamos a ver uma negociação nos mercados cambiais muito estável. Não estamos a assistir. Aliás, é onde está a existir menos volatilidade, acaba por até ser nos mercados cambiais. Não vemos muitas moedas aqui a sofrerem ou muitos pares cambiais a sofrerem variações muito agressivas. Aliás, se eu olhar aqui para futuros, se eu olhar, por exemplo, aqui para a performance das moedas no último mês, por exemplo, se eu olhar aqui para as moedas, nós vimos o AUD a valorizar por causa do petróleo, vimos a Libra a ganhar alguma força, mas lá está, depois se vocês compararem frente a outras moedas, acaba por não sofrer assim grande coisa e, portanto, todas elas acabaram por manter os mesmos níveis. E, portanto, só se calhar olhando aqui para o AUD por causa da questão do petróleo, foi se calhar o único sítio onde nós vimos uma valorização realmente bastante forte nestas últimas semanas. Tudo o resto acaba, até o próprio CAD, notem, o dólar CAD, mesmo com o que está a acontecer no petróleo, acaba por estar bastante lateral. Dólar-iene com os índices a caírem, aliás, a subirem, o dólar-iene também acaba por não subir, acaba por estar completamente estável. Aliás, o dólar-iene, se vocês olharem para o gráfico semanal, está sempre neste range. Se vocês olharem para o gráfico diário, está desde há muitíssimo tempo aqui parado. E isto com o dólar também parado. Porque o dólar, notem, se vocês olharem para o dólar index, veem que o dólar está, nestas últimas semanas, aqui completamente estagnado. Portanto, vemos muito pouca volatilidade neste momento nos mercados cambiais, o que significa que não há uma alocação de ativos muito concreta em certas moedas. Existe sim uma alocação tática face àquilo que está a acontecer em certas matérias-primas, foi o caso do CAD com o crudo, que neste momento já nem sequer acaba por estar a ter essas repercussões, e tivemos o AUD a valorizar por causa do ouro. O resto não temos rigorosamente mais nada a acontecer nos mercados cambiais, o que é interessante. Aliás, é mau, porque obviamente nós queremos a volatilidade, mas é curioso perceber, ver isto a acontecer. E portanto aqui os olhos estão todos postos em duas classes. É o crudo, que não para de cair. Aliás, já agora vamos ver como é que isto está. Como é que estão aqui os futuros. Ora, CLA,
É este o CL. Reparem, já está inclusivamente em valores negativos. Vão ver? Já está em valores negativos. Será? Creio que se calhar já estamos, exatamente, já estamos a negociar em valores negativos. Foi o que aconteceu no canadiano, no crudo canadiano, no petróleo canadiano, que acabámos por ver também estes valores negativos. Portanto, impressionante. Já estão a ver aqui, se calhar, alguma coisa que se calhar há muito tempo não viam, mas a verdade é que já está inclusivamente a cotar em valores negativos, portanto conseguimos mesmo a serem alcançados. Impressionante o que está aqui a acontecer. Enfim, de qualquer forma, o spot está ainda nos 14,50. O novo contrato futuro, já agora o novo, que é o de maio, ou de junho, mesmo assim está a cair, já está a cair muito mais. Já está a cair muito mais, já está nos 20. E o spot está então nos 14, portanto está com 25% de diferença. Portanto, significa que o spot vai ter que ajustar em 25% de diferenciação nas próximas 3 semanas. Portanto, vamos ter que ver um rollover já, algo significativo. Mas é impressionante o que estamos a assistir e de certeza que pelo menos já temos, e reparem, 25 negativos já. Já quem esteja a pagar para se desfazer dele. Impressionante. Brutal. Reparem, 28 negativos já, impressionante. A 28, ainda vamos chegar, ainda vamos cair mais pelo andar da carruagem, é impressionante o que está a acontecer. E entretanto, com isto, todos os outros, toda a curva acaba, pelo menos até ao final do ano, toda a curva acaba também por estar negativa. Bom, e não havendo então mais questões, vamos então ficar por aqui. Espero ter-vos ajudado aqui também a desvendar aqui um bocadinho o que é que está a acontecer nos mercados, principalmente em relação aqui ao crudo. Muito cuidado com a negociação do crudo, não queiram entrar só porque está barato. A tendência pode ficar obviamente alterada com o novo contrato de futuros. Podemos se calhar ver uma continuação do interesse vendedor a surgir durante a negociação, no início da negociação do novo contrato. Portanto, eu teria muita cautela neste momento a negociar petróleo. Acho que olharia mais para o curto prazo e oportunidades de fazer algum scalping, eventualmente com posições pequeninas no preço de spot. Portanto, muita atenção a isso, muito cuidado. Eu por hoje fico então por aqui. Resta-me agradecer então a vossa presença. Eu volto então para a semana, à mesma hora. E, claro, podem sempre, como sempre deixo-vos aqui nota, podem sempre encontrar-me todos os dias às 2h15 na live de abertura dos mercados americanos no meu Instagram. Basta procurar por Tiago AC Cardoso. Muito obrigado então a todos pela vossa presença. Continuação então de uma ótima semana. Bons negócios e até amanhã.